Olá, hoje a gente vai mergulhar no informativo 1164 do STF. Tem bastante coisa aqui, né? Sim, decisões importantes que vão, olha, do sistema prisional até tributário. Sempre bom acompanhar. Ok, então vamos lá desempacotar isso. A ideia é entender o essencial, certo? Exatamente. É fundamental ver como o Supremo interpreta a Constituição em temas assim tão diversos e que afetam todo mundo. Vamos focar nos pontos-chave de cada julgado. Perfeito. Nossa missão aqui é essa: destilar o que há de mais relevante. Bom, vamos começar com um tema pesado: sistema carcerário. O STF validou aquele plano pena justa na ADPF 347. Reconhecer um estado de coisas inconstitucional. O que isso significa, na prática? Olha, significa que o tribunal admitiu formalmente que a situação nas prisões é tão grave, tão generalizada, que viola direitos fundamentais de forma sistemática. É um reconhecimento forte. E o plano pena justa? É, digamos, a resposta estruturada para isso. Tem metas, tem prazos e o CNJ vai monitorar. A ideia é atacar em 4 frentes, sabe? Controlar a superlotação, melhorar a estrutura mesmo, serviços básicos, facilitar a saída e a reintegração e também criar políticas para que o problema não se repita, né? Os estados têm 6 meses para apresentar seus próprios planos. Mas, nem tudo foi aprovado do plano original, né? Ouvi dizer que algumas coisas ficaram de fora. Correto, correto. 3 pontos mais polêmicos não passaram. Aquela compensação automática de pena por condição degradante, a remissão sem ter de fato trabalho ou estudo oferecido, Certo? e também a exigência imediata de câmeras corporais em todos os agentes. O STF considerou que, no momento, isso seria inviável e focou no que era mais estrutural, para começar a mudança. Entendi. Bom, mudando completamente de assunto agora. Educação. Uma lei lá de Uberlândia, em Minas, que proibia a linguagem neutra na escola. Foi derrubada. A DPF 1165. Por que essa decisão? O ponto central aí foi competência legislativa. Quem pode fazer a lei sobre o quê, né? Ah, a questão de quem manda. União, estados, municípios. Exato. A Constituição diz lá no artigo 22 que é a União quem legisla sobre diretrizes e bases da educação. O município não pode simplesmente criar uma regra geral assim sobre conteúdo pedagógico ou forma de expressão na escola. Isso invade a área federal. Então não foi nem tanto pela liberdade de expressão em si, mas mais por essa questão formal de competência. Isso. A questão da competência foi o fator determinante nesse caso. O município não podia legislar sobre aquilo. Interessante. E falando em competência, mas agora na esfera estadual, Serviço Voluntário na APM do Pará, a DI 4059. A lei foi considerada constitucional, mas com os ajustes, né? Sim. O Supremo disse que o Estado pode criar serviço voluntário para funções tipo guarda de quartel, essas coisas, desde que siga a lei federal que já existe sobre isso. Ok. Então, não invadiu a competência da União para definir normas gerais das PMs. Mas 2 partes específicas da lei do Pará caíram, sim. Quais foram? Primeiro, a que permitia voluntário fazendo guarda de presídio. Isso agora é função exclusiva da Polícia Penal, depois da emenda 104. Ah, verdade. E segundo, aquele limite de idade de 23 anos para ser voluntário. O STF achou que não tinha uma justificativa razoável para esse limite tão baixo. Entendi, delimitando bem as atuações. Agora, saindo da administração e indo para o direito civil, Transporte Aéreo Internacional de Carga, RE 1520 e 841. A pergunta é: se minha carga que veio do exterior estragou, vale o quê? Código de Defesa do Consumidor ou as convenções internacionais? Pois é, aqui o STF reafirmou uma coisa importante que já valia para bagagem de passageiro. Prevalecem as convenções de Varsóvia e Montreal. Ah, as convenções internacionais têm mais peso nesse caso. Exato. O artigo 178 da Constituição dá essa prioridade para tratados internacionais em transporte internacional. Então, os limites de indenização que estão nessas convenções equivalem para o dano material na carga e não o CDC ou o Código Civil. Isso virou o tema 1366. E se a transportadora agiu com dolo, com má fé, para causar o dano,
Aí não dá para pedir uma indenização maior, fora do limite? Essa discussão sobre afastar o limite em casos mais graves, o STF disse que a matéria é infraconstitucional, ou seja, não é algo para eles decidirem em recurso extraordinário. Fica para outras instâncias analisarem caso a caso. Certo, certo. Agora, para um tema que sempre dá o que falar. Tributário. Lembra aquela confusão com o AFRMM, o adicional do frete da Marinha Mercante, ali na virada de 2022 para 2023? Lembro sim. Um decreto reduziu a alíquota e logo depois veio outro e cancelou a redução. Uma bagunça. Pois é. A dúvida no ARE 1.527.985 era: para voltar a cobrar a alíquota cheia, precisava esperar aquele prazo da anterioridade tributária, os 90 dias, ou virar o ano? E o STF decidiu que não precisava esperar, foi o tema 1368. Não. Por quê? A lógica foi que não houve um aumento real de tributo. O segundo decreto, na verdade, só cancelou um benefício, uma redução que mal tinha entrado em vigor. Como a alíquota cheia já era conhecida e a redução foi revogada quase que imediatamente, não se aplicou a anterioridade. Entendi. É como se o desconto nem tivesse chegado a valer na prática, então não foi um aumento. Exatamente. Seguiram um raciocínio parecido com o que já tinham usado para PIS/COFINS na ADC 84. Faz sentido. E para fechar nossa rodada, ICMS, transferência de mercadoria entre lojas da mesma empresa, sabe? Matriz e filial. A gente já sabia pela ADC 49 que não incide ICMS nisso. O que o RE 1.490.708 trouxe de novo? O ponto crucial foi confirmar, reforçar a modulação de efeitos que foi feita lá na ADC 49. Virou o tema 1367. Modulação de efeitos. Quer dizer, quando a decisão começa a valer, né? Isso. A regra geral de que não incide ICMS nessa transferência só vale de 2024 para frente. Mas, e aqui está o ponto fascinante, tem uma exceção clara. Qual? Quem já tinha um processo discutindo isso, seja na justiça ou administrativamente, antes de 29 de abril de 2021, essa pessoa pode sim se beneficiar da não incidência para trás. Ah, então quem já estava brigando por isso antes daquela data, se deu bem. Basicamente assim. E o STF deixou claro, qualquer decisão judicial que ignorar essa data e aplicar a não incidência fora desses casos específicos está desrespeitando a decisão do Supremo. Ufa. Foi bastante coisa mesmo nesse informativo. Passamos por direitos humanos na prisão, competência legislativa, transporte, tributos. Que apanhado geral a gente pode fazer? Fica muito claro, né, como o STF atua em tantas frentes diferentes, sempre interpretando a Constituição para resolver conflitos bem concretos do dia a dia. A gente viu a tensão entre o que é federal e o que é local, a força dos tratados internacionais, a busca por uma segurança jurídica nos impostos, é o direito vivo, em movimento. Pois é. E pensando naquela decisão sobre linguagem neutra, que reforçou o papel da União nas diretrizes da educação, fica uma reflexão, né? Como é que a gente consegue equilibrar essa necessidade de uma diretriz nacional com a imensa diversidade que a gente tem no Brasil, as necessidades de cada escola, de cada região? É um equilíbrio bem delicado, né? Com certeza. Um desafio constante. Bom, obrigado pela companhia nessa análise. Foi ótimo. Eu que agradeço. Até a próxima.